Convidamos agora o senhor Pedro Rosas, da Universidade Federal de Pernambuco, para a sua apresentação. Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Rosas, sou professor na Universidade Federal de Pernambuco, onde trabalho na parte de engenharia elétrica, sou inclusive hoje coordenador do curso de engenharia elétrica, mas minha principal experiência tem sido com energias renováveis, desde 1996 que trabalhei muito com energia solar fotovoltaica, depois com energia eólica, passei muitos anos inclusive fazendo parte do Centro Brasileiro de Energia Eólica, e durante o trabalho com energia eólica, trabalhei muito também com sistemas híbridos de energia, que é a combinação de energia solar, energia eólica, geradores diesel e armazenamento para compor eletricidade, locais isolados, locais até micro-redes, que atualmente está voltando à voga. Então, tenho muita experiência com projetos de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando muito nessa área de sistemas renováveis e integração deles à rede elétrica. Recentemente, a gente conseguiu alguns projetos. Um dos projetos mais interessantes foi com o PID ANEEL, chamado Estratégica número 21, que trata especificamente de armazenamento aplicado a sistemas elétricos de energia. A gente tem um projeto muito grande com a CPFL de implementação de um armazenamento de grande porte, 1 megawatt, 1,3 megawatt-hora, às centrais eólicas. E, mais recentemente, a chamada 22, estamos também com alguns projetos na área de desenvolvimento e armazenamento junto com mobilidade urbana. Então, o que a gente vai tratar é um pouco de um assunto que eu tenho trabalhado muito ultimamente, que é a área de armazenamento em sistemas elétricos e particularmente para algumas aplicações específicas. Então, hoje, boa tarde novamente, né? Vou falar agora sobre as oportunidades e desafios para projetos no Brasil. Bom, para entender bem, a gente está dentro do contexto do sistema de armazenamento, não é? A aplicação de armazenamento, e mais especificamente, quais são as oportunidades e desafios para a aplicação de armazenamento em, como se diz, sistemas de geração distribuída no Brasil. E eu vou tentar apresentar para vocês aqui quais são os principais aspectos que são relevantes, os entraves que a gente tem, contando bem fortemente como desafio. Só que para entrar nesse assunto, eu vou começar explicando alguns pontos bem interessantes com relação a algumas definições. Então, primeira coisa, sobre energia renovável distribuída. Tem, basicamente, hoje no mundo, duas linhas de trabalho com relação à produção de eletricidade renovável. A gente tem a eólica, a energia eólica, que tem trabalhado muito fortemente nos últimos 20 anos, vamos ser bem direto, crescimento bem... E energia solar fotovoltaica, que, na verdade, vai mais tempo do que isso, só que nos últimos 5 anos a gente tem um crescimento exponencial, um crescimento muito grande de instalações no mundo afora. Um ponto bem interessante de levantar e de trazer nesse momento dessa apresentação é que nível a gente está conversando sobre geração distribuída. Então, se a gente falar sobre energia eólica hoje só tem se tornado competitiva quando a gente pensa em grandes centrais eólicas. E aí sim a gente consegue atingir valores de mercado, valores que se tornam um empreendimento extremamente rentável e que se pague. Né? Então, a gente tem o desenvolvimento, foi em cima de vários leilões. E aí a gente tem um ponto que está começando a ficar bem fora da curva. Que a geração distribuída, no final, se vai chamar uma central eólica muito grande. Então, a gente tem hoje regiões como Concâmara, Açu, Mossoró, esse no Rio Grande do Norte, e alguns outros locais, no Ceará, na Bahia, que a gente hoje, eu não sei se o termo geração distribuída se tornaria adequado a esses elementos. Primeiro, pela grande quantidade de centrais eólicas, pela grande participação na energia produzida, que, na verdade, viraram grandes blocos de energia. Então, o nosso foco nessa apresentação hoje é muito voltado à aplicação em geração distribuída. Tá? Então, para ficar bem claro para todos, nesse caso, a gente vai focar em 2 pontos bem interessantes, que é a geração fotovoltaica, e aí estamos falando hoje de centrais fotovoltaicas ou aplicações para autoprodução ou aplicações de pequeno porte, no máximo, vamos dizer, 5 megawatts, pequenas centrais. Tem uma questão que todo mundo me pergunta: energia eólica, ela vai para frente ou não vai para frente
no mercado brasileiro. E aí eu digo para vocês, não só no mercado brasileiro, mas no mundo todo, se a gente pensar em energia eólica para sistemas de pequeno porte, o seu custo é tão elevado e que, a princípio, eu já diria para vocês que enquanto a gente não tiver um novo desdobramento, um novo desenvolvimento, a energia eólica, infelizmente, vai ficar realmente restrita à geração de grande porte ou alguma outra aplicação específica. Mas, de uma maneira generalizada hoje, o que a gente tem é que a energia solar fotovoltaica, ela sim tem se mostrado como uma grande aplicação no mundo todo. Como não poderia ser diferente, no Brasil também a gente tem uma grande participação. E aí sim, dentro dessa perspectiva, ou dentro desse cenário que a gente está conversando, eu posso comentar para vocês quais são as oportunidades de sistema de armazenamento quando a gente quer falar sobre geração distribuída. Então, quando a gente fala sobre isso, aqui vem uma das primeiras questões que todo mundo faz. Vem cá, mas para que eu quero armazenamento? Essa é uma pergunta que tem sido muito frequente ultimamente. A gente tem identificado muitas empresas e pessoas veem com grande perspectiva a aplicação de geração renovável, de armazenamento. Muitas vezes vem no oba-oba, né? Desculpa a expressão, mas vem naquela situação que vem na onda e não entende muito bem quais são as aplicações. Bom, aqui eu tenho um pequeno descritivo de quais são as principais questões relacionadas a por que eu utilizaria o sistema de armazenamento, claro, para energia elétrica. E aí a gente vem ao primeiro ponto, que fundamentalmente armazenamento tem sido associado ao aumento do uso de energias renováveis. Isso, é claro, é um grande uso, se torna também, de um modo geral, um suporte a um bem comum de todos, né, o meio ambiente e tudo mais, mas esquecendo um pouco as questões de meio ambiente, vamos seguir para o ponto que é relevante. Então vou esquecer um pouco a questão de redução do CO2, independência de combustíveis fósseis, entrando em alguns aspectos mais técnicos, né? Menos soft, mais hard, que é o seguinte: a gente tem, primeiro, em sistemas que estão ligados à rede. Então, eu posso identificar muitas oportunidades e muitas aplicações para sistema de armazenamento, né? E se eu vou trabalhar com sistemas isolados, também outra grande quantidade de aplicações que podem ser elencadas e derivadas a partir do sistema de armazenamento. Bom, antes de mais nada, deixa eu levantar uma coisa para vocês. Muitas pessoas hoje começam a chamar o sistema de armazenamento como sendo um grande canivete suíço. O que significa isso? É um equipamento que ele tem múltiplas funções, múltiplas oportunidades de trabalhar devido à sua flexibilidade. Tanto que armazenamento, hoje, a gente não tem uma caracterização muito clara se ela é geração, transmissão, carga. Na verdade, ela pode se encaixar no quarto elemento, que vai ser justamente armazenamento. Isso é uma das questões que eu vou levantar novamente no final da apresentação, quando eu trago os entraves e os problemas para se viabilizar a energia, o sistema de armazenamento em sistemas elétricos de energia. Então, vamos lá. Se eu estiver trabalhando em sistemas isolados, obviamente que a principal aplicação que nós teremos vai ser a aplicação da bateria ou do armazenamento, como queira, para eu suprir a eletricidade no momento que eu não tenha nem energia solar, nem energia eólica, e assim eu garantir o meu suprimento de energia por 24 horas. Esse seria o principal aspecto de eu ter o armazenamento aplicado em locais isolados. Obviamente que, dependendo do projeto da pessoa, eu posso utilizar outras formas e até compor com gerador diesel, né, para poder ter gerador diesel ou a combustão que seja, para compor aquele momento que eu não tenha energia produzida nem do vento, nem solar. Bom, de todo modo, teria que ser armazenamento uma excelente opção. A gente tem dependência em combustíveis e poder ter uma sustentabilidade total em local isolado. Agora, se a gente muda o aspecto, e vamos falar agora de aplicações conectadas à rede, que é justamente o principal foco da nossa conversa hoje, a gente tem basicamente alguns pontos, como redução da flutuação de potência, e aí a gente tem hoje várias oportunidades para armazenamento. Fundamentalmente, se eu estou do lado
da distribuidora ou se eu estou do lado do consumidor, é um ponto que a gente vai ter que identificar. Então, do lado direito aqui, vocês estão observando, eu tenho principais pontos de destaque. Primeiro, a aplicação isolada, e aí, fundamentalmente, é para um consumidor. E, se vocês observam embaixo, eu coloco um questionamento. Para quem é relevante? Por que isso? A gente tem, no inglês, que usa muito, behind the meter ou ahead the meter, ou seja, quem vai utilizar esse sistema? É para o consumidor ou é para uma concessionária de energia elétrica? Porque, dependendo de quem for o proprietário do sistema, eu tenho diferentes aplicações. Então, eu comecei falando de estabilização de potência, flutuação, mas isso são características que vão ser muito importantes para o proprietário da rede, onde ele pode ter problemas na qualidade de energia, ele pode vir a ter problemas até do controle de frequência, quando a gente vai criando cada vez mais instalações solares fotovoltaicas e tem a velha conhecida curva do pato. Se eu estou dentro de uma casa, hoje a principal aplicação que a gente tem, na verdade são duas, a principal é eu fazer um time shift, ou seja, energia fotovoltaica produzida durante o dia para eu consumir no horário de ponta, e aí eu tenho a aplicação para atender um pico de demanda ou a demanda durante a ponta, e a segunda, pensando numa casa, no consumidor que está dentro da propriedade dele o armazenamento, a gente tem a questão de eu, em algum momento de falta de energia da concessionária, eu ter um aumento da minha confiabilidade do sistema, suprindo energia para mim mesmo, sem precisar da rede elétrica. Então, eu ter a bateria para fazer a vez de uma micro-rede dentro da minha casa, sem problema. Sendo muito pragmático, esses são os dois principais aspectos que estariam relacionados para a aplicação, seja no consumidor industrial, residencial, que seja, aplicações diretas. Se a gente vai para o lado da rede elétrica, aí eu já começo a elencar muitos outros aspectos que podem ser aproveitados no armazenamento. E aí eu digo para vocês, primeiro ponto, justamente eu estabilizar ou eu compensar essa variabilidade do recurso da intermitência, seja da eólica ou da solar. Esse é um ponto que a gente pode utilizar e tirar grande proveito, desde a flutuação dinâmica da potência, a intermitência instantânea, de modo que eu não tenha impacto na variação de tensão, como também as próprias variações lentas de produção, energia solar, entre o meio-dia e as 5 da tarde. Eu tenho um momento que vou decair a produção de energia. Se eu consigo transferir um pouco da energia para esse horário de ponta, eu consigo auxiliar a operação do sistema elétrico. Eólica, a intermitência também ao longo dos dias. E aí a gente começa a elencar vários outros aspectos que não são tão claros para o consumidor, mas que, como uma ferramenta para o operador da rede elétrica, ele pode ser bastante relevante. Então, eu já digo para vocês, eu posso utilizar agora o sistema de armazenamento para resolver problemas de congestão de rede. Então, hoje, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em alguns momentos, solicita que algumas centrais eólicas e algumas centrais fotovoltaicas, particularmente no Nordeste, isso é o meu conhecimento maior, tenha restrição de produção de energia por um motivo ou outro, uma contingência. O sistema de armazenamento poderia ser muito bem capaz de não perder essa energia, que vai ser perdida, em armazenar durante esse momento, e no momento que essa restrição for removida, ele poder injetar essa energia ao sistema elétrico. Ou seja, é uma questão muito operacional. Outros pontos importantes, que eu posso utilizar hoje um armazenamento para regular a frequência do sistema elétrico. Instantaneamente, eu posso utilizar a bateria para injetar ou consumir energia, de modo a que eu consiga contrabalancear a variação de frequência. E, finalmente, tem outros dois aspectos muito interessantes. É a questão de eu regular a tensão. Eu posso utilizar a bateria hoje também para o controle de tensão. E aí, nesse ponto, eu posso até derivar em duas aplicações. Um é o controle de tensão direta, através da aplicação de reativo, e aí eu vou utilizar um componente meu que esteja ocioso no armazenamento, que é o conversor de frequência, injetando reativo ou consumindo para compensar a tensão. E eu posso ter uma segunda aplicação indireta, o controle de perdas elétricas na rede. Então, eu posso utilizar esse meu equipamento para injetar reativo em algum local e melhorar não só a tensão, mas também reduzindo as perdas no sistema elétrico.
Esses são alguns dos pontos que eu elenco. E para que a gente siga adiante, é muito importante entender agora, primeiro, quais são os principais componentes de um sistema de armazenamento. Então, aqui nessa figura, bem simples, eu tenho basicamente as baterias, entendo as baterias como o acumulador da energia. Vocês vão ver daqui a pouco que eu tenho várias opções. Eu tenho o conversor de frequência, esse elemento é que vai fazer o condicionamento da energia para ser conectada à rede elétrica. E por fora, eu tenho alguns outros elementos que são importantes para o controle e garantir a operação do sistema. Então, eu tenho o controlador do sistema de armazenamento em nível maior, que geralmente a gente chama de EMS, Energy Management System. Eu tenho o BMS, que está muito mais próximo do acumulador, para controlar e garantir a segurança e uma vida útil melhor da bateria ou do acumulador, no caso. Ele vai levar em consideração quais são as características diretas do acumulador. E aí, se a gente falar quais são os tipos de acumuladores que a gente tem, e aí, novamente, é importante a gente entender, e aqui eu tenho um gráfico, eu tenho uma imagem, em que eu apresento para vocês quais são os principais acumuladores ou formas de acumular energia que a gente tem disponível hoje. Eu tenho mecânicos, que são bem antigos, né? Desde sistema de bombeamento da água com reservatório reversível, sistema de ar comprimido, volante de inércia, que é o flywheel. Esses são sistemas bem antigos, inclusive, que estão tendo até uma grande demanda ultimamente, com novos avanços tecnológicos, inovações, etc. Eu tenho, do lado direito, a parte elétrica, que aí eu teria supercondutores ou supercapacitores. Tenho sistemas térmicos, e aí que também a gente chama hoje sal fundido, etc. Essas tecnologias, no caso, estão um pouco mais numa cadeia antes daquela cadeia final da inovação, ou seja, ainda tem muita coisa para se analisar. E aí sim, no core da minha apresentação, vocês estão vendo os eletroquímicos. Então, eu tenho hoje as baterias, e aí baterias secundárias é o termo técnico que a gente utiliza. A gente tem as baterias que são chumbo-carbono, são as baterias convencionais, com mais de 150 anos já de histórico, que têm algumas características bem particulares, mas são baterias muito bem validadas no mercado mundial. Baterias níquel-cádmio, com alguns seus problemas a gente tem por causa do cádmio, mas também muito bem validada. Níquel-metal-hidreto, que é uma melhoria muito interessante, sua forma de operar. E a gente vem para lítio e sódio. Então, essas são as baterias que hoje estão em voga e estão muito fortes no mercado. Em paralelo, a gente tem hoje, surgindo no mercado, já numa cadeia mais próxima de desenvolvimento da inovação tecnológica, as baterias de fluxo. Mas se a gente pensar em aplicação comercial de pequeno e médio porte, aí vem um ponto importante, que é entender aqui quando cada um desses é bem interessante. E aí tem um gráfico bem legal aqui, onde vocês observam aqui, dependendo do tempo em que eu esteja trabalhando, tem em relação ao uso da energia. Então, se eu estou de segundos, chegando até horas, e se eu estou utilizando uma potência de quilowatts a gigawatts, vocês estão vendo, a gente tem aqui um bom indicativo de quais são os equipamentos que são mais apropriados para armazenamento, para a acumulação de energia. E a gente conversa muito forte, e que é o foco da minha apresentação, é a utilização nessa faixa de íons de lítio, que a gente está falando entre minutos a horas, e trabalhando até, hoje em dia estão falando até, tem uma última instalação muito forte na Austrália, com 140 megawatts de operação. E aí a gente inclui todos os elementos que estão aqui dentro, né? Baterias de chumbo ácido, baterias de sódio. Hoje a gente tem várias baterias novas surgindo. Advanced Lead Acid são baterias de chumbo carbono. E é esse o foco principal que a gente está pensando. E se a gente vai diretamente na questão da aplicação em residências, sistema de pequeno porte, aí sim a gente está falando basicamente desses elementos que a gente está bem aqui apresentando. São baterias que, por exemplo, a Tesla chama o Powerwall, e a gente tem Ultra Battery, tem a sua bateria comercial também, são sistemas de pequeno porte, alguns quilowatts. Inclusive, tem um protótipo que foi desenvolvido pela Redflow na Austrália, que é uma bateria de fluxo nessa ordem de grandeza, de 40 a 50 quilowatts, que você pode também ter na sua casa como sistema de acumulação de energia. Todos eles utilizam um conversor de frequência para ter a conexão com a rede. E todos eles trabalham em corrente contínua, no seu modo de acumular energia eletroquímica.
Então, o que é que significa a minha aplicação que eu estou dizendo? Basicamente, essa figura mostra uma opção muito utilizada no mundo, que é o dentro da minha casa. Então, eu tenho a minha residência, eu tenho lá meu gerador fotovoltaico, meu sistema de armazenamento que é composto pelo acumulador e o conversor, e aí sim eu posso produzir a minha energia. Aqui é uma condição bem genérica, que eu tenho um medidor bidirecional concessionária e eu tenho um medidor para a produção do fotovoltaico. Obviamente, em cada situação, em cada país, em cada legislação, vai ter que ser observada a aplicação de armazenamento junto com energia solar fotovoltaica. Então, por exemplo, no momento agora, em alguns contratos que existem no Brasil, por exemplo, Mercado Livre, a pessoa não poderia colocar um acumulador para acumular energia no horário de excesso de madrugada e vender isso na ponta. A princípio, não. Né? Então, isso é uma coisa importante para se avaliar a aplicação em cada local. Aqui eu tenho outra aplicação, peço desculpas pela má qualidade, mas a ideia mais ou menos hoje que a gente tem é que esses sistemas de armazenamento são a gente pode chamar escaláveis. Então, eu posso ir aumentando eles pela quantidade em paralelo com seus conversores, e aí eu posso atender ao grande range, desde casas e pequenos sistemas até aplicações para uma concessionária da vida, mas seguindo fundamentalmente o mesmo princípio do sistema de acumulação. Então, vamos lá, os principais aspectos para sumarizar. A gente tem hoje, para residências, basicamente o time shift que eu falei, que é o quê? Transferir a energia para o pico da energia de 6 horas da noite, 7 horas, dependendo do local. No Brasil, a gente só tem um pico, por enquanto. Mas na China, em alguns locais, já tem uma tarifação diferenciada em 2 picos durante o dia. Né? Um por volta de 2 horas da tarde e depois, novamente, às 7 horas da noite, o que aumenta a rentabilidade e a aplicabilidade de armazenamento nesses locais. Outro ponto importante é suporte em falha. Então, faltou energia, eu posso chegar e utilizar a bateria para um sistema isolado. Para a empresa distribuidora, eu tenho, como falei para vocês, controle reativo, controle de tensão, fluxo de potência nas linhas, poder controlar, e até mesmo suporte tipo micro-redes. Né? Posso ficar uma rede isolada, então se a concessionária tem algum cliente específico, algum hospital, algum data center, ele pode propor um prêmio, uma energia prêmio para esse cara, e ele não vai faltar energia em qualquer momento. Finalmente, a gente pode pensar numa empresa como uma oportunidade de negócios, por que não vender um serviço? E aí a gente vê um problema, né? Vai fornecer um serviço ancilar, e aí vem um problema no Brasil, qual é a legislação que a gente tem. E aí eu puxo, praticamente no último slide, quais são os entraves, as dificuldades. Eu elenquei basicamente 2 pontos, obviamente tem muito mais pontos que a gente pode se preparar, mas considerando que a tecnologia é validada, está funcionando, a gente tem 2 linhas de foco que a gente deve concentrar. A primeira é a questão regulatória. Então, como se cadastra isso? Como se trata isso? E eu estou vivendo isso muito agora, os projetos que a gente tem de armazenamento. Então, a gente tem tido discussões muito grandes, desde com a Agência Nacional de Energia Elétrica, como categorizar, ainda não existe uma legislação sobre isso. Da mesma forma, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é quem gerencia a rede básica. Como eu não tenho nada sobre armazenamento, até uma decisão de como avaliar o impacto da entrada de um armazenamento no sistema elétrico é um entrave grande. Então, ultimamente tem sido discussão caso a caso, uma análise de cada caso pontual, é pequeno, não tem muito impacto, vamos analisar como carga, vamos analisar como um gerador, e assim vai. Concessionárias, de maneira geral, a gente começa cada vez mais a observar a aplicação de acumulação em substituição ao gerador diesel. Então, a gente está começando a ver cada vez mais a indústria procurando um sistema de armazenamento para que funcione em ponta e que também atue como gerador diesel. Basicamente, substituição. E aí, novamente, a gente volta para concessionária de distribuição de energia elétrica e que ele não tem muita ideia de como tratar isso ainda. Tem tido muita discussão e muita evolução atual. Então, esse é um elemento muito discutido hoje no mundo todo. E, finalmente, a gente está vendo um problema último, a CCE. Por quê? O que é que tem a ver a CCE? Então, a Câmara é onde a gente faz o fechamento de contas. Né? Então, dependendo de como a gente vai categorizar o acumulador do sistema elétrico, eu tenho que saber como eu vou fechar as contas de pagamento e rentabilizar o acumulador. Então, hoje estamos tendo esse problema. Né? A CCE não tem ainda um modelo para acumulador. Quando eu falo modelo, é como ele vai colocar isso no rateio de despesas do sistema elétrico, quem vai pagar a conta, como é que a pessoa vai pagar a conta, é uma coisa que tem que ser bem definida. Então, eu acho que a questão regulatória
é uma questão que vai ser muito importante nos próximos meses, nos próximos até anos. Né? E se a gente coloca aqui, além disso aí, o mercado, né? Quais são as opções que eu tenho? Como é que a conta se paga? Né? Hoje, no Brasil, o serviço ancilar ainda não existe um mercado ancilar. Até tem a necessidade, a gente não tem ainda nem regulado e nem leilões de mercado ancilar, o que pode, e com certeza, ser um grande entrave. Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Né? Eu agradeço bastante a oportunidade do evento. Esse é o meu contato e eu estou à disposição para qualquer questionamento que podem me procurar. Muito obrigado. Boa tarde. Agradecemos ao senhor Pedro Rosas, da Universidade Federal de Pernambuco, pela sua apresentação.